Olá, meninas! Agora retornamos para a nossa segunda parte da nossa aula. Vamos dar continuidade falando das outras classes dos MIPs. Ainda tem muito mais a ser falado. E aí eu pedi aquela pesquisa para vocês, e vocês foram assim, ó, fantásticas. A professora vai compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que eu. Só relembrando, sofrer pelo futuro é usar curativos sem ter feridas. A professora gosta muito dessa frase. Não vamos sofrer pelo futuro. O ontem já passou. O que nós temos hoje em nossas mãos é o presente. O futuro, literalmente, a Deus pertence. Quando ele chegar, que nós possamos receber ele com chave de ouro e agradecendo a Deus pelos livramentos que ele tem nos dado, ok? Então, sofrer para o futuro, usar curativo sem ter feridas na pele. Vamos pensar no presente para que no futuro nós não tenhamos feridas, ok? Então, na aula anterior, o que nós falamos até agora? Nós falamos a respeito dos MIPs, os medicamentos que são isentos de prescrição. E aí eu solicitei uma pesquisa para vocês, aquela pesquisa bacana, já que nós falamos que os analgésicos, é claro, não analgésicos narcóticos, né? Os analgésicos para dores. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre escala de dor. Eu vou desativar o microfone de vocês para eu entender se deu tudo certinho. Vitória, Maria Alzira. Vitória, primeiro você, compartilha comigo sobre a pesquisa ali da dipirona e do paracetamol. O que você encontrou? Então, Já que é um medicamento que não precisa de prescrição médica, se o cliente chega lá e comprar esse medicamento, qual que é a orientação que você dá para ele? Quantas gotas ali? Como é que é? Me explica. se for para a criança, se a criança tiver a 9 a 15 o peso dela, que é no caso de 1 ano a 3 anos, a dose será de 10 gotas, tá? A dose é única. Certo. Agora, se for o peso dela de 16 a 23, que é no caso 4 anos a 6 anos, de 5 a 15 gotas. Ok. Agora, se for 24 a 30, o peso dela, que é no caso 7 a 9 anos, 8 a 20 gotas, tá? E em criança a gente não pode nunca indicar o uso de comprimido, tá bom? Muito bem. A criança que pode usar esse comprimido é de 15 anos para cima. Ok. Então, recomendado aí é o xarope, né? O xarope, Sim, então, ou é para criança. Ou específico. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, só um instantinho. Assim, né? Ó. Dipirona monohidratada, dor e febre, solução oral. Ele vem com sabor, né? Saborzinho de framboesa, ó. De acordo com o laboratório, vem com sabor. Então, você está falando aí da criança. Bacana, né, Maria Alzira? É importante a gente saber e realizar essa pesquisa para poder orientar o cliente a tomar direitinho? Pode tomar, Sim. Pode tomar sistema de ordenha, Maria Alzira? Não, professora. Chega lá e aperta o tanto que quer, não importa a quantidade? É uma gota por quilo? Sim ou não? Depende. Não. Adulto? E se o adulto estiver pesando 100 quilos, é 100 gotas? Não, Não. No máximo 40 gotas. Isso, Maria Alzira. É isso aí, menina. Então, perfeito. Ao realizar essa pesquisa, vocês consultaram a bula, né, do medicamento, e é importante, essa forma de tomar, por mais que esse medicamento ele é isento de prescrição, lá na bula dele tem a quantidade. Então, agora que vocês estão aí ó, na reta final do curso de vocês, é importante vocês saberem que se vocês forem orientar a venda de um medicamento para dor, que não precisa de prescrição, ó, você já sabe ali a dose qual que é. Agora é importante ficar guardado aqui, ó, na ponta da língua. Ok? Vamos dar continuidade, então? Como eu comentei com vocês, existem várias classes de medicamentos que eles são isentos de prescrição. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas que, inclusive, se vocês pesquisarem, tá aí, ó,
se você pegar a sua apostila depois e ler com mais carinho, são os digestivos. Ou seja, para você tomar um medicamento para digestão, para estimular ali a produção e a liberação da bile, não precisa de receita médica. Ou seja, esses medicamentos ali para a parte digestiva, como eu tinha falado na aula anterior, seja ela por acidez estomacal, seja ela por desconforto, enfim, tem vários tipos de medicamento. Na aula passada, eu falei do Sorrisal. Trouxe aqui como exemplo para vocês o Eno. Eno é marca, tá? Sal de fruta, então, é marca. O que tem dentro do sal de fruta? Bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Se você realizar ali uma comparação, você vai observar o quê? Que tanto o Eno quanto o Sorrisal são medicamentos que são isentos de prescrição e são digestivos. Porém, vou trazer aqui uma diferença. O Sorrisal, dentro dele, tem analgésico. Ou seja, se o cliente está com uma dor e essa dor viesse, esse desconforto estomacal viesse seguido de dor, o mais recomendado, então, seria o Sorrisal por causa do componente de dor. Ou seja, o princípio ativo para dor. Não tem dor, é só porque está ali, né, um desconforto, tá movimentando muito, seria então o Eno, ok? Observando ali, se você pegar a classe dos medicamentos antiácidos, vocês vão observar uma restrição, como eu já havia mencionado, o metoclopramida e o bromoprida. Eu mencionei sobre ele novamente, que é o que nós falamos na aula anterior. Agora, antidiarreico. Pergunta, Maria Alzira, eu posso indicar um medicamento para o cliente parar com a diarreia? Qual que é a sua opinião? Se eu chegar lá relatando que eu estou com um parente que está com muita diarreia, queria um medicamento que você me indicasse, você pode? Não, professor. Por quê? Porque o certo é ter receita médica, né? Opa, vamos aprender legal agora? Posso falar? Posso te ajudar? Eu vou dar um Sim. exemplo. Se essa diarreia é porque essa pessoa está com... Não é virose. Ela está com uma infecção no intestino, por isso que ela está tendo diarreia. Se você me indicar um medicamento para parar a diarreia, essa infecção vai sair? O que você acha? Acho que não, professor. Então, o tal de indicar tomar maisena com limão, será que seria importante? Sabe por quê? Tratar a diarreia, primeiro, às vezes, tem que tratar a causa da diarreia. Essa diarreia por quê? Comeu algum alimento que estava com fungo? É algum alimento que estava com bactéria? É uma alergia de um medicamento? Porque tanto se for infecção, quanto for alimento contaminado, quanto alergia, os 3 casos vai dar diarreia, não vai? Então, se você perceber, o Floratil é para repor aquilo que foi perdido. Agora, o Hemosec, aqui um exemplo, o Hemosec é marca, tá? O cloridrato de loperamida, ele é para cortar a diarreia. Mas, se está com infecção, não tem que sair? Se comer um alimento contaminado, não tem que sair para fora? Então, certos tipos de diarreia, você tem que orientar o cliente, perguntar ali, né? Tá dando febre? Então, anote isso que a professora está falando. Observem quando um farmacêutico estiver atendendo alguém que queira um medicamento sem receita médica. Porque se você tiver com a sua apostila depois e for ler, a classe dos antidiarreicos, ou seja, medicamento para diarreia, existe diferença ali, vai que a pessoa, essa desinteria que essa pessoa tá, precise do Hemosec. Mas para saber se precisa do Hemosec, tá aqui, ó, tô compartilhando com vocês a tarja, ó. Venda sob prescrição médica. Então, ele precisa passar pelo médico para ele poder tomar esse medicamento, ok? Guardaram bem isso? Vamos lá, ó. Outro medicamento, antiemético. Se você pegar a sua apostila aí e for acompanhar, você vai localizar que os antieméticos são os medicamentos para vômito. Você viu que eu falei aquela hora do antiácido? Às vezes, o antiácido
está com desconforto, está com dor, e às vezes essa dor vem seguida de vômito. Vem seguida de vômito, ó. Observem aqui, ó, tanto o Dramin, que é marca, tá? Ou seja, o cloridrato de piridoxina, quanto o Plasil, que é o cloridrato de metoclopramida. Os dois, para serem tomados, precisa do quê? De receita médica. Então, vamos supor que eu falei da diarreia, não falei? Então, contraiu uma bactéria, tá vomitando, tá dando diarreia. Cortou medicamento para diarreia, cortou medicamento para vômito, essa infecção não tem que sair? Por isso que tem que ir no médico. Porque não é só sair. Quando tem diarreia e vômito, desidrata. Desidratou, não pode ficar assim. Estou desidratado. Porque não se perde só água. Na desidratação, o cliente perde sais minerais, perde sódio, perde componentes que é importante para o batimento cardíaco. Então, lembrando disso, existe também a classe dos antisseborreicos. Aí você vai falar, professora, então o cliente ele não precisa de uma receita médica para poder usar um shampoo para caspa? Não. Só que se o couro cabeludo dele começar a falhar, é só caspa que faz isso? Caspa também faz isso? Aí é alopécia. Aí ele tem que procurar um dermatologista. Mas se o problema dele for só excesso de oleosidade, é um shampoo. Que shampoo? Um dos mais antigos que a gente conhece é o Denorex. Denorex é um medicamento específico ali, então... Tá, mas é só cabelo? Não. Às vezes é pele. Então é sabonete. Quando esse antisseborreico for para a pele, sabonete para poder diminuir a oleosidade. Se for para o couro cabeludo, um shampoo. Outra classe que também é MIP é o descongestionante que a gente falou lá na aula anterior. Eu até perguntei ali para a Vitória, eu pedi uma indicação para ela. Então, ó, Vitória, vamos conversar aqui um minutinho. Já que eu pedi a indicação desse medicamento para você, Rinossoro é marca, não é? Observem aqui que a professora está mostrando. Rinossoro, não está? Embaixo do nome Rinossoro, não está escrito o quê? Cloreto de sódio? Então, Sim. o cloreto de sódio não é o mesmo componente do que tem lá no Sorine? Sim. Então, isso quer dizer que dentro desse componente, Rinossoro ou Sorine é a mesma coisa. O que eu tenho que observar é o componente que tem dentro dele, o cloreto de sódio. Agora, diferente do Afrin, que o Afrin é uma marca que está vendo aqui, ó, aqui não está falando que é só cloreto de sódio. Se você observar que aqui tem outro componente, a gente tem que tomar cuidado com essa congestão nasal. Tem que tomar muito cuidado se está suando ali toda hora, está muito prolongado isso. O que é que está acontecendo? O que pode acontecer esse descongestionante traz? A Maria Elzira lembra que a gente fez uma atividade prática lá, né, Maria Elzira? A respeito do descongestionante nasal. Ainda você realizou a pesquisa, assim, quais eram os malefícios dos descongestionantes nasal? Então, tem que ficar muito atento que não é qual condicionante, não é marca, é o que tem dentro dele. Porque, de acordo com o que tem dentro dele, é a consequência do dano que pode trazer à saúde. Ok? A história da vitamina, a pessoa diz assim, não estou me alimentando legal, eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou começar a tomar um polivitamínico. Eu vi na TV um comercial e eu vou tomar ali um polivitamínico. Mas por conta própria. Observaram essa imagem que eu trouxe? Ó? De acordo com o que você come, é a vitamina que você adquire. Então, que tal lembrar da frase lá do meu querido Hipócrates? Hipócrates é o pai da medicina. Ele sempre deixou uma frase muito importante para nós, que ele diz assim, ó, que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Se a vitamina ela é boa, nosso corpo precisa, mas ela em excesso também não faz bem. Não é só o medicamento. Tudo aquilo que não é dentro do natural, igual um exemplo, eu não falei descongestionante? O descongestionante nasal, se ele tem lá Sorina, é uma coisa. Agora, se dentro da composição desse medicamento tem componentes que são vasoconstritores, esses nossa, desculpa a palavra, viu? Vasoconstritores. Se tem vasoconstritores dentro dele, pode ter
prejuízo à mucosa do nariz. Ainda, existem os antitussígenos. O que eu tenho que levar em consideração? Meu cliente chega lá tossindo. Agora, a Maria Elzira vai me ajudar. Maria Elzira, meu cliente chega na farmácia tossindo. Ele pede para mim a indicação de um medicamento. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer para ele? Você entendeu a pergunta? Não, professora, ele é específico? Oi? Oi, Maria Elzira, não entendi. Ele especifica? Não, eu estou na farmácia. Então, ele vai... Estou tossindo. Moça, eu preciso de um xarope. Eu estou tossindo demais. Nossa, mudou o clima. Tá vendo? Eu dei muita aula e a voz está sobrecarregada. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer para ele para poder ajudar ele ali na indicação de um mito? Eu vou perguntar se ele é alérgico a algum medicamento. Joia, ajuda. O que mais? Aí, eu vou perguntar se ele tem febre, ou só tosse, tem coriza. Isso, você tem febre? Ótimo. Primeiro, sobre a alergia, deixa eu te contar um segredo. Às vezes a pessoa vai dizer assim para você, eu não tenho alergia. Você sabia? Pode estar mentindo, né? Não. Às vezes não é mentira, não. Às vezes a pessoa não sabe a vida inteira tomando aquele medicamento, ele não tinha alergia até aquele dia. Aí, do nada, ele toma e passa mal. Pode acontecer isso? Pode. Você sabia? Pode. Então, se o cliente chegou lá tossindo, sabe qual que é a dica? É você perguntar para ele se essa tosse é produtiva. Ou seja, essa tosse está com catarro ou essa tosse está sem catarro? Sabe por quê? Porque se essa tosse tiver com catarro, é um tipo de xarope. Se essa tosse tiver sem catarro, é outra. Entendeu? Um exemplo, tem xarope lá, xarope de guaco. Vamos supor, guaco, expectorante. Existe a acetilcisteína. Deixa eu me lembrar um outro. É que deu lapso de memória agora, eu não vou conseguir me lembrar o nome, além do guaco. Existe N tipos de xarope que são expectorante. Mas eu esqueci de falar para você, Maria Elzira, não está saindo catarro, minha tosse está seca. O que você me indica? Um que não seja expectorante. Isso. Você vai me indicar um antialérgico. Entendeu? Pode ser que essa minha tosse, você vai pedir para eu aumentar a ingesta de água, que as minhas cordas vocais estão precisando ser lubrificadas. Fazer um gargarejo ali e um antialérgico, porque às vezes essa tosse é irritativa, é da mudança de clima, entendeu? Então, tosse não é tudo igual. Ok? Valeu a dica aí? Anotou de Valeu. Vitória. Então, é perguntar para o cliente que tipo que é a tosse dele. Que isso sirva para nós também, quando a gente for lá tomar um medicamento para tosse. É importante o atendente perguntar para você, ou você perguntar ali para o farmacêutico. Uma vez foram me vender um medicamento para tosse, eu perguntei assim, esse medicamento, eu fui pedir um medicamento específico, né? Eu cheguei e pedi, acho que era carbocisteína, eu não lembro agora, acho que era carbocisteína, não lembro o nome do xarope. Cheguei e pedi o nome do princípio ativo. O rapaz falou assim, eu não tenho esse aí, eu tenho esse aqui. Eu falei, esse aqui qual? Ele falou, esse aqui. Eu falei, qual que é o nome? Ele falou, tá vendendo bastante. Eu acho que eu vou comprar um medicamento porque o atendente falou para mim que tá vendendo bastante. Eu tenho que saber que medicamento que eu estou tomando, no mínimo. Existem os anti-inflamatórios. Se você pegar aí a sua apostila e ver sobre o MIP, você vai observar que tem a classe dos anti-inflamatórios. Existem os que são permitidos sem receita e os que não são. Vai ser de acordo com o tipo. Exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno, não precisa. Nimesulida precisa, dexametasona precisa, diclofenaco de potássio precisa, entendeu? De acordo com o tipo do anti-inflamatório, precisa sim de receita médica. Então, vai depender. Antialérgicos, tem antialérgico que precisa, tem antialérgico que não.
Por quê? Antialérgico é para controlar fungo, é para controlar alergia. Um exemplo, loratadina é um tipo de antialérgico. Ele ali, ó, ele não precisa de receita médica. Alegra é o cloridrato de fexofenadina, ou seja, é um medicamento que ele é antialérgico que é para criança, não precisa de receita, entendeu? Já o dexametasona precisa. Então, tem antialérgico que sim, outros não. Como é que você vai saber qual que precisa, outro não? Pega a lista do MIP, que lá no MIP vem dizendo qual pode e qual não pode. O que mais? Antidiarreico, a gente já falou anteriormente, não pode cortar a diarreia do paciente. O que mais? Analgésico, já falamos em outras aulas, só relembrando. Analgésico, de acordo com o tipo do analgésico, se ele for para combater dores suaves, dipirona, paracetamol, que vocês estavam pesquisando agora há pouco, a aspirina é marca, tá? É ácido acetilsalicílico. Essas três classes de medicamento, essa classe de medicamento aqui, esses três tipos diferentes, não precisa de receita médica. Já um que combate dores mais fortes, tipo o tramal combate dor forte. O Paco é marca. Paracetamol mais fosfato de codeína é medicamento de receita médica. Se fosse só o paracetamol, não. Mas o paracetamol associado à codeína precisa. Então, aqui é a escala de dor que eu mencionei para vocês anteriormente. Ó. Então, segundo a escala de dor, segundo a Organização Mundial da Saúde, desde 1966 tem essa escala, e agora em 2015 ela foi adaptada. O que ela fala? Dores leves, vai usar medicamentos que são não opioides, ou seja, pirona, paracetamol, como eu já comentei. Dores moderadas, vai usar tramal, codeína. Esses são medicamentos que precisam de receita. Dor intensa, o paciente está lá internado, nem na farmácia ele vai estar. Aí é medicamento analgésico forte. Morfina, fentanil, metadona, são todos medicamentos. Tem algum desses analgésicos que eles são analgésicos narcóticos, ou seja, ele mexe com o sistema nervoso central. Existe ainda, são medicamentos que é de dor refratária, ou seja, para o médico fazer uma cirurgia, ele tem que sedar o paciente, ele tem que pôr ali um medicamento para dor, ok? Essa é a escala de dor. Para encerrar, então, a professora quer passar as seguintes orientações para vocês. 5 erros na hora de tomar um antibiótico. Então, eu quero que você anota aí. Primeiro, aceitar a recomendação de qualquer um. Não é, o antibiótico é algo sério, tem que deixar isso para médico, para dentista. Então, tem alguns casos que o farmacêutico, o enfermeiro, ou seja, se ele for profissional ligado ao programa do SUS, ele pode indicar alguns medicamentos, ele pode te orientar como que jeito que faz. Os profissionais, eles estudam ali muitos anos para entender isso, então é difícil. Não é qualquer antibiótico que serve, por isso que não pode tomar antibiótico por conta própria, ok? Então, primeiro erro. Segundo erro na hora de tomar antibiótico. Vai fazer o tratamento errado, com o horário errado, com a dose incorreta, vai ter problema no futuro. Então, o tempo do tratamento ali tem a ver com o ciclo de vida da bactéria. Demora lá 7 dias o tipo da bactéria, é 7 dias. Terminou mais cedo, a chance dessa infecção voltar é muito provável. Então, conte para o farmacêutico ali, tá? Fale com o médico sobre. Ele vai te orientar. E no caso, vocês aqui como atendentes também sabem que tem que ser do jeito que o médico pôs na receita. Não saia da farmácia com dúvidas. Fala com o farmacêutico, fale com vocês, tenham sempre isso na ponta da língua. Esses 5 erros é os que eu mais encontrei ali, corrigindo os problemas encontrados na hora da terapia. O que mais? Usar um medicamento que foi prescrito para outra pessoa. A pessoa começou a tomar, não, isso aqui não está dando certo, para de tomar e guarda, ela fica com dó de jogar. E aí, quem disse que o problema seu é igual ao do outro? Os sintomas, às vezes, podem ser parecidos, mas a doença é diferente, então, às vezes, o tratamento é diferente. Tem pessoas que acham que a amoxicilina, não estou fazendo propaganda, não,
mas acha que a amoxicilina é tudo igual. Não. A amoxicilina é um antibiótico que mata tudo, não mata tudo. Tem certo tipo de antibiótico, por exemplo, de infecção, que tem que ser amoxicilina com clavulato. Ou seja, tem que ter aquele componente ali. Aí aumenta a resistência da bactéria e quando a pessoa realmente precisar, ela vai ter problemas. O que mais? Compra antibiótico sem receita, porque da última vez deu certo, eu fui lá naquele farmacêutico, ele vendeu para mim. Então, vou lá de novo. Então, você ficou doente, comprou, não passou pelo médico, mas daí resolveu. Ficou doente de novo. Vai arrumar um jeito de comprar sem receita de novo? Cuidado. Fez isso, a sua doença pode causar outra, e daqui a pouco não ter o que fazer. Então, estamos falando de algo sério. E, por fim, o último erro do antibiótico. Ficar aguardando o resto de antibiótico. Acabou o tratamento, sobrou, foi pela unidade básica de saúde, leva o resto desse medicamento na unidade. Foi pela farmácia, leva na farmácia, enfim. Descarte seu medicamento, não deixe em casa, porque aquele tanto que foi vendido é o correspondente para o seu tratamento, ok? Então, hoje nós falamos o quê? Nós falamos dos MIPs. Existem outros? Existe. Como eu orientei você, você vai pegar a sua apostila de desenvolvimento pessoal e vai entrar lá e vai ler um pouco mais. A partir da página 43 até a página 46, para você entender quais são esses medicamentos que a Anvisa é liberado pela Anvisa, que é vendido, ou seja, diretamente ao consumidor. É importante você saber disso, tá? Próxima aula, nós daremos continuidade aí, falando de classes de medicamentos. Mas agora, nós não vamos mais falar dos MIPs. Nós vamos falar de medicamentos barbitúricos. Medicamentos, aqueles nomes que a gente ouviu lá no passado, aquela classe de medicamento que é controlada por receita especial. Se sobrar esse medicamento, aonde o cliente deve levar? Aonde que os medicamentos devem ser descartados? E se você tiver em casa, você pode ficar guardando medicamento vencido? É esse tema que é o tema da nossa próxima aula. Está quase encerrando essa aula. Eu vou colocar lá no grupo 3 perguntinhas básicas do que nós falamos ali, tá? E quaisquer dúvidas, é só perguntar para a professora. Combinado? Semana que vem vou aguardar vocês. Vou encerrar essa aula com a seguinte frase, para você refletir. Um dia serei a lembrança de uma época difícil, mas que vocês venceram. Eu tenho certeza disso. Que muito em breve tudo isso que está acontecendo em nossas vidas vai passar. Deus vai abençoar cada um. Nós vamos ter grandes lições para tirar dessa época. E eu sei que nesse momento eu vou ser uma lembrança sua. Você vai se lembrar do dia de hoje, que nós estávamos aqui tendo uma aula muito importante para que vocês pudessem atuar brilhantemente no mercado de trabalho. É isso que eu quero para vocês, que vocês continuem aprendendo, continuem se dedicando ao curso de vocês. Assim que puder e for liberado, nós voltaremos ao presencial. Mas até que isso aconteça, vamos continuar estudando, aprendendo com qualidade. Ok, meninas? Vitória, gostaria de saber, tem alguma dúvida? Marielzinha, Não, Pro. a respeito dessa aula, alguma dúvida? Não, professora. Bacana, deu para aprender um pouquinho mais sobre os MIPs? Deu. Eu sei. Joia. Agradeço a presença de vocês. Um grande beijo, que Deus abençoe. E até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, eu aguardo por vocês, ok? Grande beijo. Até semana que vem.